a colunista da Folha, Mônica Bergamo, uma jornalista muito prestigiada, ela trouxe a notícia em que o Mangabeira Unger, que eu mesmo coloquei, isso aqui já na realidade já é a repercussão, né? Mas essa repercussão já resume a notícia toda. Ela tinha dado a notícia que o Mangabeira Unger ele estava aliado ao Bolsonaro, tentar ajudar que o Mangabeira Unger estava empenhado em ajudar o Bolsonaro, né? Que gostaria até de entrar com um mandato habeas corpus preventivo. Aí ele reclamou, veio para o X, falou, informa ser falsa a notícia, papapá. Só que deixa o mistério no final, né? Meio confuso o Mangabeira Unger, né? Na primeira oportunidade que tiver, tratarei de expor a meus concidadãos como vejo a perigosa situação que se estabeleceu no país. Que engraçado, a oportunidade agora, né? Porque que oportunidade é essa? Não tem tempo para falar, né? E que perigosa situação é essa? Que perigosa situação, né? A Mônica Bergamo já rebateu, a notícia é verdadeira, Mangabeira conversou mais de uma vez com Bolsonaro, consultou amigos da área jurídica sobre a ideia de entrar com habeas corpus preventivo no STF para ajudar o Bolsonaro, conversou com magistrados, inclusive, sobre o que entende ser a inconveniência da inelegibilidade de Bolsonaro, ou seja, ajudando o Bolsonaro. Eu também tenho comentário para fazer sobre isso, mas queria ouvir a opinião do meu amigo Léo. Léo, pode botar a gente aí de volta. Deixa que eu ponho aqui. Qual a sua opinião sobre isso, Léo? Bem, em primeiro lugar, soa um pouco, embora nós saibamos, né, de todos os movimentos políticos, nacional e internacionalmente, soa até um pouco fora da casinha esse posicionamento tão assertivo do Mangabeira Unger, que tinha sempre como uma postura, apesar de ter participado, né, de ter sido ex-ministro do governo Lula e depois e sempre ter sido o guru do Ciro Gomes, ou seja, ele historicamente ele sempre teve mais ligado à esquerda do que à direita, e ele sempre teve a postura de não se envolver tanto em assuntos nacionais, fora daquele círculo em que ele é requisitado, né? E por isso essa postura assertiva, aparentemente, do Mangabeira Unger, de defesa do Bolsonaro e defesa em várias frentes, né? Eu acho que a avaliação do Mangabeira Unger é uma avaliação de que é muito similar à avaliação dos bolsonaristas, de que o Bolsonaro estaria sofrendo uma perseguição jurídica e que ele não deveria ser tanto inelegível quanto correr o risco de ser preso. Então, muita gente, inclusive, tem comparado essas posturas da postura de quando você de fato tinha uma perseguição do Sérgio Moro ao Lula, que terminou na prisão do Lula lá por 580 dias e depois que se viu e ficou claro que a gente estava falando de uma perseguição, ou você teve a soltura do Lula e a reabilitação dos direitos políticos, e hoje o Lula é presidente. Mas é muito difícil colocar isso no mesmo patamar do Bolsonaro, porque o que o Moro argumentava em relação ao Lula tinha a ver com crimes, supondo que fossem verdade, não eram, ou pelo menos não existe evidência de que sejam, eram crimes relacionados à corrupção, eram crimes relacionados ao beneficiamento próprio de recursos do Estado enquanto presidente ou em decorrência de ser presidente, que é o argumento que o Moro utilizou tanto no caso do triplex, né, que supostamente teria tido a reforma paga, quanto no caso lá dos pedalinhos da chácara de Atibaia. E é muito diferente do caso do Bolsonaro, porque
No caso do Lula, por mais que houvesse essa presunção de beneficiamento próprio, que depois acabou não se provando, era um crime de corrupção comum. Aqui a gente está falando de uma outra coisa totalmente diferente no caso do Bolsonaro, que o Bolsonaro ele está cada vez mais próximo